Vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E hoje, nessa empresa que nós vamos retratar aqui, também é mais uma lição de empreendedorismo, é uma lição que nos mostra que as dificuldades muitas vezes geram as oportunidades, né? Então, muitas vezes a gente reclama da dificuldade que surge de um obstáculo, mas muitas vezes o obstáculo nos empurra para oportunidades, e é essa a lição que vai ficar aqui dessa empresa que nós vamos retratar para vocês. E a empresa que nós vamos retratar também é indicada aqui para os nossos inscritos, lá pelo Adalberto Gomes da Silva, grande Adalberto, parceiraço aqui do canal Silas Negro, sempre está participando junto conosco, mandando mensagem, enfim, está aqui ajudando a construir o canal Silas Negro. E também o Sérgio Ribeiro. Ô Sérgio, um forte abraço para você, Sérgio, prazer ter você junto conosco aqui, também mandando a sugestão, e espero retratar corretamente a empresa aí para vocês, repartir um pouquinho do conhecimento junto com todos vocês aqui. E vocês sabem que quem faz o canal Silas Negro são vocês, os nossos inscritos, que nos mandam sugestões aqui, e a gente com o maior prazer analisa as empresas e repassa essas informações para vocês. Mas caso vocês também queiram participar junto conosco, vem junto conosco aqui, ó. Entra aqui, ó, canal Silas Negro, e manda lá sua sugestão, manda sua mensagem, e também aproveite e faça a sua inscrição, dá o like, né? E venha participar junto conosco. Afinal de contas, o canal Silas Negro é feito para você. E a empresa sugerida lá pelo Adalberto e lá pelo Sérgio Ribeiro é a Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. E para a gente retratar essa história, olha só que engraçado. Imagina um garoto de 18 anos sonhando em fazer medicina, tenta o vestibular e naturalmente que não passa, até pela dificuldade, pela concorrência, que é um curso de medicina, né? E esse garoto aí acaba indo trabalhar com venda de um plano de seguros na época, que era a Golden Cross. A Golden Cross era uma das maiores operadoras de planos de saúde aqui do Brasil, e ele foi trabalhar como vendedor. Só que tinha um problema, a venda era por televendas e ele tinha um problema de gagueira. E aí ali no escritório, com toda aquela pressão, ele não conseguia se expressar devido a esse problema de gagueira. E aí ele começou a vender planos de saúde de porta em porta. E aí ele sentiu que havia uma demanda muito grande por planos de saúde coletivos, até porque o plano de saúde coletivo ele é mais barato, mais acessível que um plano de saúde individual. E aí ele começou a oferecer planos para empresas, planos para entidades, para associação de funcionários e etc. E aí, na sequência, depois de uma temporada ali na Golden Cross, ele foi trabalhar num outro plano de saúde, na Sul América, que inclusive a gente já retratou a Sul América aqui no canal. E aí, vendendo pela Sul América, chega num determinado momento que ele resolve montar a empresa dele, uma empresa de vendas de planos de saúde. E naturalmente que começou vendendo planos de saúde da Sul América. E aí, vendo ali essa demanda, principalmente pela classe C, D e E, que era um público com uma renda mais baixa e que precisava de uma cobertura, precisava de um plano de saúde mais acessível, então ele começou a oferecer planos por adesão para entidades, para associação de funcionários, para pequenas empresas, e aí a coisa começou a deslanchar. Isso no ano de 1997. E aí a coisa vai andando até que chega no ano de 2008, com o crescimento da Qualicorp, acabou atraindo a atenção de fundos de investimento que aportaram recursos dentro da empresa, já preparando a empresa para o seu IPO, o que ocorreu já no ano de 2011. Aí no ano de 2011 a Qualicorp vira uma sociedade anônima de capital aberto, e aí começa com o crescimento através de aquisições de outras empresas, como é o caso da Medlink, da Newport, da corretora Fidelitas e também da Gama. E aí, com isso, a Qualicorp foi crescendo cada vez mais. No ano de 2018, o José Celepieri Júnior acabou vendendo a sua participação dentro da Qualicorp para o grupo Redditor, né, e também para o Pátria Investimentos, grupos esses que hoje são os controladores da Qualicorp. Só para ter uma noção do tamanho da empresa, hoje ela possui mais de 3 mil colaboradores, atende a mais de 2 milhões e 600 mil pessoas que são beneficiárias dos planos de saúde vendidos pela Qualicorp,
e também já tem dentro da sua carteira 13 mil empresas que são também atendidas pela Qualicorp. Mas para que a gente possa saber como é que está a situação econômica e financeira da empresa, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019, 2020 e também do terceiro trimestre de 2021. E através dos números a gente vai ver como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. e trouxe para vocês que 2018, 2019, 2020 e o terceiro trimestre do ano de 2021. A importância até de termos aqui uma base maior, aqui praticamente 3 exercícios e quase fechando o quarto exercício aqui, é que a gente consegue observar se existe ou não uma regularidade no funcionamento da empresa e até verificar se existe alguma tendência, até porque quando se analisa apenas 2 exercícios, pode acontecer de um exercício haver uma certa distorção e aí nós vamos ser levados a uma interpretação errada da empresa com base apenas naquela distorção. E aí, quando temos uma quantidade maior de exercícios, as distorções elas acabam sendo corrigidas na sequência do processo de análise. Então, começando aqui pelo ano de 2018, o que era a Qualicorp no ano de 2018? Era uma empresa de 3 bilhões 550 milhões de ativos. Isso quer dizer o quê? Todos os bens e direitos, tudo aquilo que existia dentro da empresa tinha um valor contábil de 3 bilhões 550 milhões. E desse valor, 2.567 estavam no ativo não circulante, sendo que a grande parte está aqui como intangível. E o que é esse intangível? São os bens de natureza incorpórea, quer dizer, são bens que não existem fisicamente, porém têm valor de mercado, como por exemplo, a carteira de clientes da empresa, o ágio pago na aquisição de outras empresas, então ele aparece aqui dentro desse intangível. Já no ativo circulante, que é o capital de giro, nós temos aqui 983 milhões, que representava 27,7% de tudo que a empresa possuía. E no ano de 2018, ela fechou com 489 milhões em dinheiro, caixa, banco e aplicação, e 192 milhões em contas a receber. É natural que nesse tipo de atividade não tenha a figura do estoque. Portanto, a análise ela fica centrada aqui do capital de giro, mais no caixa equivalente e no contas a receber. Para o ano de 2019, a empresa reduz um pouquinho o seu tamanho, 3 bilhões 357, e o capital de giro também apresenta uma queda aqui, fechando em 894 milhões, com 26,6% de representatividade. Mantém o volume de dinheiro em caixa, 491 milhões, e uma pequena elevação aqui no contas a receber. Já para 2020, a empresa volta a crescer em tamanho, 4 bilhões 406 milhões. E o capital de giro praticamente dobra, vai para 1 bilhão 633 milhões, com 37,1% de representatividade. Aumenta aqui, dá um salto no volume de dinheiro em caixa, 739 milhões, e dá um salto também no contas a receber, 711 milhões de reais. Para o terceiro trimestre de 2021, encerrados agora no dia 30 de setembro de 2021, a empresa tinha, dentro do seu ativo total, 4 bilhões 761 milhões. E o capital de giro aumenta um pouco mais, indo para 1 bilhão 774 milhões, com 37,3% de representatividade. Aumenta ainda mais o volume de dinheiro em caixa, olha só, a empresa sai com 489 milhões em 2018 e agora em 2021 já tem 1 bilhão 147 milhões em dinheiro, caixa, banco e aplicação. Só que reduziu aqui o contas a receber para 358 milhões de reais. Enfim, o capital de giro apresentando então uma elevação ao longo desse período analisado. Já o endividamento, que sai de 34,2% com 1 bilhão 213 milhões, ele pula para 1 bilhão 949 milhões com 58,1%. Naturalmente, o que as dívidas maiores aqui no passivo não circulante, que são as dívidas de longo prazo, e no curto prazo uma dívida bem menor, 459 milhões. Já para o ano de 2020, a dívida continua aumentando, vai para 2 bilhões 721 milhões, com 1 bilhão 578 no longo prazo, e aumenta a dívida no curto prazo para 1 bilhão 142 milhões. Já para 2021, a dívida total pula agora para 3 bilhões e 83 milhões, 64,8%. E vejo que essa dívida de longo prazo, ela passa a ser agora em 2021 uma dívida de curto prazo. Então a empresa tem agora 2 bilhões 577 de dívida no curto prazo e apenas 505 milhões no longo prazo. E comparando aqui com os exercícios anteriores,
34,2, 58,1, 61,8 e agora 64,8. A dívida crescente. Então, aumentou aqui o capital de giro, porém também um aumento do endividamento da empresa. É natural que nesse ano de 2021 ou para 2022, a empresa promova o chamado alongamento da dívida. Isso quer dizer o quê? Transformar essas dívidas de curto prazo, empréstimos e financiamentos de curto prazo, novamente em dívidas de longo prazo, mas isso aí daí é esperado para os próximos demonstrativos contábeis. Olhando agora os resultados produzidos pela companhia, 1 bilhão 914 milhões de faturamento em 2018, 2 bilhões em 2019, 2 bilhões e 25 em 2020, praticamente estável aqui o faturamento da empresa. E agora, no terceiro trimestre, já acumula 1 bilhão 575 milhões de reais, também projetando o faturamento total em torno de 2 bilhões e 100, praticamente o faturamento vindo estável ao longo de todos esses 4 anos aqui analisados. E o lucro, 379 milhões em 2018, 372 milhões em 2019, 395 milhões em 2020 e para 2021, 322 milhões acumulados até setembro, o que também projeta um lucro aproximadamente aí de 410 milhões para o ano de 2021. Então, reparem que na formação do resultado, a empresa praticamente não tem grandes variações. O faturamento que ele vem se mantendo e assim como o lucro também praticamente se mantendo acima dos 300 milhões de reais e nesse ano aqui podendo chegar a 400 milhões de reais, são os números aqui apresentados pela Qualicorp. Já que estamos falando dos números, nesses gráficos aqui a gente consegue enxergar melhor ou enxergar mais de perto como que está a situação da empresa em relação à sua liquidez, à sua capacidade de pagamento e à sua situação financeira. E aí eu trago para vocês ali a liquidez geral, que é a capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo, e a liquidez corrente, que mede apenas o curto prazo. Começando pela liquidez geral, sai com índice de 0,89 em 2018, 0,56 em 2019, 0,69 em 2020 e 0,65 em 2021. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de apenas 65 centavos. Quer dizer, ela, com os recursos que ela tem, ela não consegue fazer frente ao seu endividamento. E quando a gente fala da liquidez, destaco aqui que a liquidez ela mede apenas o ativo circulante e o realizável a longo prazo em relação ao endividamento. Ela não mede investimentos imobiliários intangíveis porque esses itens são considerados para o funcionamento da empresa e não destinados à venda, não para fazer dinheiro. Por isso que nessa medição, então nós vamos ter ali um valor baixo, né, de 0,65. Natural que a empresa vai ter que fazer recursos no longo prazo para fazer frente ao seu endividamento. Já na liquidez corrente, que mede apenas no ano se a empresa vai ter condição de pagar suas dívidas ou não, ele sai com índice de 0,92 em 2018, 1,95 em 2019, 1,43 em 2020 e aí ele despenca para 0,68 em 2021. E por que despencou? Justamente devido ao aumento das dívidas de curto prazo. Então, com os recursos que a empresa tem de curto prazo, não consegue fazer frente ao seu endividamento também de curto prazo. A razão pela qual eu falei, até mencionei, da questão de alongamento da dívida que a empresa vai ter que fazer para não ter problemas de inadimplência. Porque o ideal da liquidez corrente é sempre ser superior a 1, quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa tem que ter mais do que R$1 para fazer frente a esse endividamento. Falando em endividamento, nesse outro gráfico aqui, mostro para vocês o comportamento da dívida da Qualicorp. 34,1% em 2018, 58,1% em 2019, 61,8% em 2020 e 64,7% em 2021. Então, mostrando uma evolução da dívida. E até em função dessa evolução da dívida, é que aqueles índices de liquidez ali, eles acabaram ficando bastante prejudicados. Então, a dívida da empresa hoje absorve 64,7% de tudo que a empresa possui. Olhando agora os resultados da empresa, começamos ali pela margem líquida, que mede o que ela ganha em relação ao que ela vende, a rentabilidade do ativo que ela ganha em relação ao investimento feito dentro da empresa e a rentabilidade do PL, que é o que ela ganha em relação ao capital posto pelos acionistas. Começando pela margem líquida.
No ano de 2018, fechou em 19,8%, em 2019, 18,6%, 19,5% em 2020 e agora em 2021, em setembro, 20,5%. Quer dizer, de tudo que a empresa fatura, sobra líquido limpo para a empresa, 20,5%. Já a rentabilidade do ativo, 10,7% em 2018, 11,1% em 2019 e 8,9% em 2020. Em relação a todo investimento, tudo que se coloca no ativo, porque entende-se que o que você coloca dentro do ativo da empresa é para gerar resultados. E aí a pergunta é, qual o resultado que gerou? 8,9% no caso da Qualicorp. Já a rentabilidade do PL, que é o ganho do acionista, 16,2% em 2018, 26,4% em 2019 e 23,4% em 2020. Então, em relação ao investimento feito pelo acionista, a empresa gerou lucros que rentabilizou o capital do acionista em 23,4%, que é uma excelente margem, né? Então, em termos de resultados, dá para se observar que a empresa vai bem, né? O de endividamento inspira cuidados devido ao crescimento que vem apresentando e a situação financeira também inspira cuidados aí para que a empresa não venha a ter problemas financeiros na sequência. Já trago aqui também para vocês os outros indicadores, e nesses outros indicadores vamos ver ali, lucro por ação, LPA 1,34, isso quer dizer, para cada ação foi gerado um lucro de R$ 1,34. Então, cada ação que o acionista possua dentro da empresa, para cada ação que ele possua, ele teve um ganho de R$ 1,34. O que transformado em percentual vai nos dar a rentabilidade da ação, que deu 8,67%. Agora, qual é a diferença entre essa rentabilidade da ação e a rentabilidade do PL? A rentabilidade do PL é medida sobre um valor patrimonial existente dentro do patrimônio líquido e a rentabilidade da ação é medida sobre o valor de mercado. Então, é pegar o lucro por ação de R$ 1,34 e dividir pelo valor de mercado, que atualmente está em torno de R$ 15,45. Então, deu esse resultado ali de 8,67%, o que também é uma boa margem. Mas o lucro nem sempre ele é distribuído, ou é distribuído parte. No caso da Qualicorp, ela acabou distribuindo até um lucro maior do que o lucro obtido. Então ela teve um dividendo por ação no ano de 2021 de R$ 2,17. Então cada acionista, para cada ação que ele possua dentro da empresa, houve um ganho de R$ 2,17 em dinheiro que veio para o bolso do investidor, da investidora, no valor de R$ 2,17. Trago ali também a relação preço/lucro, que é o PIL. O PIL ele vai nos mostrar quanto tempo que o acionista vai levar para obter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pela empresa. E aí apresentou aquele número ali de 12,06. Isso quer dizer, o acionista, ao comprar as ações da empresa, ele vai levar, através dos lucros que a empresa vai gerar, ele vai levar 12 anos para ter o retorno do seu investimento. E aí esse PIL ele vai nos mostrar se uma ação é cara ou barata. Quanto maior for o tempo de retorno, mais cara é a ação. Quanto menor for o tempo de retorno, mais barata é a ação. E no caso da Qualicorp, deu 12 anos o tempo de retorno, 12,06. E aí trago ali também mais um indicador que é o P/VP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, que aí a gente vai comparar. Qual é o valor da ação hoje? O valor da ação hoje é R$ 15,45. Qual é o valor patrimonial? R$ 5,88. Então existe ali um ágio de 175% sobre o valor patrimonial da empresa. Então o valor patrimonial 5,88, o valor de mercado 15,45. Então para cada R$ 1 de valor patrimonial existe uma variação ali que vai para R$ 2,75 o valor de mercado. Portanto, o valor de mercado está 175% superior ao valor patrimonial da ação da Qualicorp. E falando em ação, também trago aqui para fechar esse gráfico. Nesse gráfico aqui, extraído até do Google, onde eu coloquei aqui um prazo de 5 anos para a gente analisar o comportamento da ação ao longo desses últimos 5 anos. Como que a ação da Qualicorp vem se comportando. Então, começando lá no comecinho de 2017, no início do gráfico ali,
você vai observar que a ação ela saiu ali de praticamente R$20, né, R$19,75, R$20, que era o que valia uma ação lá em 2017. Aí durante 2017 ela dá uma escalada ali e chega até R$37. Só que daí essa escalada ela não se mantém e aí apresenta toda aquela queda, a empresa vai ladeira abaixo, chegando ali em 2019 com o seu valor de mercado em torno de R$12,90. Então ela sai de 20, vai lá para cima e depois aí recua para R$12,90. E ao recuar para R$12,90 ela começa um novo processo de escalada durante o ano de 2019 até 2020. Quando ela atinge o seu ponto maior, praticamente superior ali a R$40, R$44 aproximadamente. Então vejam só, a ação da Qualicorp chegou a valer R$44 em valor de mercado. Porém, com a chegada da pandemia, aquela queda ali, uma ladeira abaixo ali que você vai ver bem no meio do quadro, a ação despenca, ela despenca, chega a R$26. Então ela cai lá dos R$44 para R$26. E aí ela começa a ensaiar ali um processo de recuperação, chegando até uns R$34, mas como diversas empresas que a gente analisou aqui, durante esse ano aqui de instabilidade econômica e também de fuga de investidores da Bolsa, né, aí a ação da Qualicorp não fugiu à regra e acabou também caindo, chegando agora no comecinho de 2022 a um valor de aproximadamente R$15,40, R$15,50, que é o valor de mercado de cada ação da Qualicorp. Comparando também, mostra ali o VPA 5,88, quer dizer, o valor patrimonial dela R$5,88 e ela está sendo comercializada a R$15,40, R$15,50. Portanto, mesmo com toda essa queda, o valor de mercado dela está bem superior ao seu valor patrimonial. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Qualicorp, que é consultoria e corretoras de seguro SA, e naturalmente uma história fantástica, né? Então, aquilo que a gente falou lá atrás, da dificuldade ali de fazer venda com todo o problema de gagueira, daí, sabe uma coisa, já que não dá para ir por telefone, vamos no corpo a corpo, aqui na porta a porta, e a partir daí surge essa empresa. E também de uma frustração de não ter conseguido passar no vestibular de medicina, mas acabou entrando, o José Seripieri Júnior acabou se fortalecendo dentro do ramo de medicina, só que vendendo planos de saúde e construiu, tirando naturalmente que vai ter lá, mas teve problemas assim, mas vamos tirar os problemas de lado, porque o nosso objetivo aqui não é analisar os problemas que ocorreram durante esse período, aí problemas extra empresa, né? O nosso foco aqui é retratar a empresa, e naturalmente que quando a gente retrata a empresa, a gente tem que contar um pouquinho da história, até para você saber da onde que surgiu essa empresa, o que ela faz, para onde que ela está indo, quem está no comando da empresa, enfim, isso que é o fundamental, até para a gente poder tomar uma decisão se vale a pena, se não vale a pena investir numa empresa. E naturalmente, mais do que uma história, o que tem que nos embasar são os números através da situação financeira, se a empresa está bem financeiramente, endividamento, como é que está o nível de endividamento da empresa e naturalmente que a lucratividade e a rentabilidade. Então, através de todas essas informações, pelo menos quando a gente for comprar a ação de uma empresa, a gente já sabe de quem está comprando. Afinal de contas, comprar ações é entrar de sócio. E o mínimo que a gente tem que saber é com quem estamos nos associando e no que estamos nos associando. Para quê? Para que com isso a gente possa vir aos pouquinhos comprando as nossas ações, aumentando as nossas posições, colocando determinadas empresas no radar, tirando outras do radar, para fazer investimentos cada vez de forma mais consciente e, com isso, minimizar os riscos e potencializar as probabilidades de ganho, que é o que vai fazer com que o nosso patrimônio cresça gradativamente, com segurança, com estabilidade, para lá no futuro a gente ter uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.